A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Então nós estamos ouvindo esta parábola de Jesus e aqui nós temos umas lições para tirar desta história que Jesus contou do patrão que saiu de madrugada e em vários outros horários, 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas e até de tardezinha, às 5 horas, contratando trabalhadores para a sua vinha. E depois se deu o pagamento, conforme o contrato, uma moeda de prata por dia. Então aqui a gente pode ver 2 pontos. Primeiro, as pessoas que exercem empresas, indústrias, comércio, instituições, os líderes, os patrões, eles devem estar sempre atentos para não cometer injustiça, garantir aquilo que é o essencial. Esse patrão deu uma moeda de prata, era mais do que a diária do salário de um dia na época. Então ele deu mais do que era necessário. E também tem o outro caso, que é a segunda parte. Essa parábola é contada para lembrar o que é o reino dos céus. No reino dos céus ninguém fica de fora, todos têm vez. Hoje em dia, por que é que nós vemos na realidade
grupos extremistas, violência, atentados, desigualdade. Por que é que a gente vê isso? Na sociedade é um castigo de Deus? Não. É a própria sociedade que se organiza de uma forma excludente, egoística. Então essa palavra vem nos ensinar que nós devemos estar doados, né, para generosamente ajudar o seu próximo, integrá-lo, dar oportunidade. É assim que a gente vai ajudando. Por que as guerras? Por que invasões de terra? É porque nós não trabalhamos a igualdade, a capacidade, os dons que cada um tem para desempenhar na sociedade. Então as pessoas vão ficando revoltadas. E assim a gente vai criando bolsões de miseráveis. Olha, os bispos dizem nos documentos de Medellín e de Puebla que hoje em dia nós temos uma injustiça institucionalizada. Nós temos uma miserabilidade que foi criada pelos próprios serviços e pelas também instituições e as organizações da sociedade. Nesse sentido, vale a pena a gente meditar bem o evangelho da parábola. Deus não faz injustiça. O reino de Deus é para todos. Rezemos. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na igreja. Concedei-nos por sua intercessão que, fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos da luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 20, do versículo 1 a 16. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.